pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marco Almeida. Iniciaremos agora o estudo do Direito Constitucional para o seu concurso do MPU. E nessa aula 1, aula inaugural, nós veremos o tópico 1 do conteúdo programático do edital, tudo bem? Trata-se de um breve histórico da Constituição da República Federativa do Brasil, a nossa atual Constituição de 1988, e também veremos emendas constitucionais e emendas constitucionais de revisão, a diferença entre elas e também a semelhança que existe entre as mesmas. Tudo bem? E veremos também os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, que são os artigos 1º ao 4º da Constituição da República. Então vamos lá. Eu estou deixando aqui de início o meu contato das redes sociais, Instagram, Facebook. Quem quiser seguir, fique à vontade e postaremos dicas de concurso lá também. Então, a Constituição da República, essa que nós estamos hoje, Constituição de 1988, ela veio substituir a Constituição anterior e fazer a transição de um Estado não democrático para um Estado democrático. Nós tínhamos antes, de 1988, um Estado aparentemente democrático, como é de conhecimento de todos, né? Então, a Constituição veio trazer uma nova perspectiva para o cidadão brasileiro. É tanto que ela é conhecida como Constituição Cidadã. Ela foi promulgada em 5 de outubro de 1988, mas ela começou a ser feita no ano anterior. Foi um longo período de criação da Constituição. Foi um trabalho árduo dos parlamentares, mas saiu um trabalho bem feito da nossa Constituição. A Assembleia Nacional Constituinte foi instalada em 1º de fevereiro de 87 e a entrega do projeto da Constituição ocorreu em 24 de novembro do mesmo ano, 1987, como vocês estão acompanhando. Em 2 de setembro de 88, o presidente da Assembleia, o então deputado Ulisses Guimarães, que foi um dos precursores dessa Constituição, ele discursou comemorando o encerramento das votações do projeto. A aprovação da redação final da Constituição ocorreu em 22 de setembro de 1988, mas a promulgação ocorreu no dia 5 de outubro daquele ano, que foi 1988. Então, a nossa Constituição é conhecida como Constituição de 5 de 10 de 88, a Constituição Cidadã. Tudo bem? Constituição é a lei suprema de um país. Ela serve de parâmetro de validade para todas as demais normas jurídicas. Inclusive, ela é conhecida como Carta Magna, Carta Maior. Podem ter todas essas expressões na prova de vocês. É a norma superior de todas as demais. O topo da hierarquia jurídica pertence à Constituição. Então, o direito constitucional cuida dessa relação entre a Constituição e as demais regras jurídicas. A nossa Constituição, até o presente momento, ela conta com 102 emendas, sendo que foram 96 emendas e 6 emendas constitucionais de revisão, que foram feitas no ano de 1994. A estrutura da nossa Constituição ela é da seguinte maneira. Ela conta com 250 artigos e a parte das disposições constitucionais transitórias, que tem mais 114 artigos. Além disso, depois da emenda constitucional 45, foi introduzida uma nova regra com status constitucional, que são os tratados internacionais e convenções internacionais que versem sobre direitos humanos. Esses tratados sobre direitos humanos, se forem submetidos à mesma votação de uma emenda constitucional, eles terão validade de emenda constitucional, serão a elas equiparados. O artigo 5º da Constituição, no seu parágrafo 3º, diz isso. Então, a estrutura da Constituição, por títulos, vamos ver como que funciona. O título 1 trata dos princípios fundamentais, artigo 1º ao 4º, que é objeto do nosso edital. Título 2, direitos e garantias fundamentais, que também é objeto do nosso edital. O título 3, organização do Estado, também objeto do nosso edital. O título 4, organização dos poderes. Desse tópico, nós só veremos a parte final, que é o Poder Judiciário e as funções essenciais da Justiça. Tudo bem? E as outras são a defesa do Estado e das instituições democráticas, tributação e orçamento, ordem econômica e financeira, ordem social e as disposições gerais da Constituição. Lembrando que o nosso edital vai até o título 4, título 1, 2, 3 e 4, tudo bem? Com a Constituição de 88, houve uma ampliação significativa
dos direitos do cidadão. Um exemplo foi o retorno da democracia representativa, do voto direto para presidente, governador, prefeito, vereador, senador, deputado, voltaram-se as eleições diretas para todos os cargos. Isso foi um grande avanço da Constituição de 1988. Ela também é conhecida como Constituição Democrática. Visto isso, o breve histórico da Constituição Federal, passemos para o segundo assunto: emendas constitucionais e emendas constitucionais de revisão. A emenda constitucional é um procedimento de mudança de um ou mais artigos da Constituição. Ela é feita com uma votação especial, é um processo legislativo especial, ou seja, tem 4 votações e cada votação tem que ter a aprovação de pelo menos 3/5 dos membros de cada casa do Congresso. São 4 votações, ou seja, 2 no Senado, 2 na Câmara, são 2 turnos no Senado, 2 turnos na Câmara, e dessas votações, em cada uma delas, deve haver aprovação de pelo menos 3/5 dos membros do Congresso Nacional. Tem as limitações para as emendas constitucionais, que são as cláusulas pétreas, veremos adiante, e a emenda constitucional pode ser feita repetidas vezes. Aí é uma das diferenças com as emendas constitucionais de revisão. A emenda constitucional de revisão foi prevista pela própria Constituição e foi estabelecido que só seria feita uma única vez. Então, a primeira diferença de emenda constitucional simples para a emenda constitucional de revisão é que a emenda constitucional comum ela é feita toda vez que for necessário. E a emenda constitucional de revisão, a própria Constituição, no ato das disposições transitórias da Constituição, que foi uma parte, o ADCT chamado, é uma parte transitória. Serviu para quê? Para adequar, fazer a transição jurídica da Constituição anterior para a nova Constituição. E nessa parte transitória da Constituição, ela previu, em 5 anos após a promulgação da Constituição, será feita uma revisão. Essa revisão não precisou de 4 votações e não precisou dessa votação especial que houve na emenda constitucional simples. Ela foi feita de maneira unicameral, né? E foi com os votos da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional. Não necessitou de 3/5 dos votos do Congresso Nacional. Ela só foi feita uma vez, foram feitas 6 emendas constitucionais de revisão e não pode ser repetida, não pode haver outra revisão constitucional, digamos assim. Então as emendas são periódicas, existem já 96 emendas e várias propostas de emenda à Constituição, né? E tem esse rito especial, 4 votações, 2 turnos em cada votação, ok? E a emenda constitucional de revisão, a nossa foi feita, né, no período de 1º de março a 7 de junho de 94. Atenção, a Constituição só permitiu uma vez a emenda constitucional de revisão. Os limites que obedecem tanto a emenda constitucional de revisão quanto a emenda constitucional comum são os mesmos. Elas obedecem os limites das cláusulas pétreas. E as cláusulas pétreas estão no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, que diz assim: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Aqui eu só faço uma observação para vocês. Quando se trata de forma federativa de Estado, o artigo 1º da Constituição diz assim: a República Federativa do Brasil, e está lá, faz a sequência: Estado Democrático de Direito, União Indissolúvel e tal. A forma republicana de governo não é cláusula pétrea. A forma federativa de Estado que é cláusula pétrea. Então, república não é cláusula pétrea, porém, federação trata-se de cláusula pétrea. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Vencendo Concursos. Meu nome é Cristiano Silva e fico feliz de você estar aqui conosco. Bom, você acaba de assistir uma pequena parte aí da aula de Direito Constitucional do professor Marco Almeida, ministrado por ele, e para que você possa, na verdade, ter uma noção, né, de como está ficando o curso. Bom, eu estou deixando para vocês o link do curso, ou no vídeo aqui, ou vai aparecer na barra de descrição ou de comentários,
Assim você acessa lá a nossa página e conhece um pouco mais sobre o curso preparatório para o Ministério Público da União, preparado aqui pelo Vencendo Concursos. Teorias e questões, muitas questões por sinal, para que você realmente esteja preparado para esse concurso. E vale lembrar que todos os meses você terá direito também, além do curso, né, de teorias e questões, a um simulado preparado pela equipe de professores do Vencendo Concurso. Então, todo mês você tem direito a um simulado com a quantidade de questões que a banca examinadora aí, obviamente, né, faz aí as suas provas, tudo bem? No caso, nós estamos nos baseando na organizadora CESP, que deve ser a organizadora provável do concurso do Ministério Público da União. Bom, é isso aí, espero você do outro lado da plataforma para que você alcance o seu objetivo, porque o seu objetivo é o nosso objetivo também. Valeu!